Boa noite, eu sou a Tatiane Freire de Almeida Fornel e junto com os alunos Jefferson da Costa Machado e Rafael Carota, alunos do curso de Engenharia Mecânica da Unisa, apresentaremos nosso trabalho de conclusão de curso 2, orientado pelo professor Ismael Mendonça Rezende. O tema do nosso trabalho é o estudo comparativo da substituição das válvulas borboletas de alumínio-bronze por modelos revestidos de PTFE em sistemas de resfriamento offshore. A motivação do nosso trabalho surgiu porque no ambiente offshore, as válvulas metálicas, elas sofrem muito com o desgaste, principalmente por causa da água salgada e por produtos químicos utilizados na limpeza dos trocadores de calor. Isso acaba reduzindo a vida útil delas e diminuindo também, consequentemente, a eficiência de vedação e aumentando o número de manutenções. Então, com base nas nossas pesquisas, nós observamos que o PTFE apresenta algumas vantagens importantes que serão abordadas ao longo da nossa apresentação. Com isso, nós concluímos que a substituição das válvulas de alumínio e bronze por válvulas revestidas em PTFE é uma solução tecnicamente viável, economicamente interessante e ambientalmente mais adequada para os sistemas de resfriamento offshore. Então, o que são essas indústrias offshore, né? É um setor que é responsável pela exploração e a produção de petróleo no ambiente marítimo, onde as condições são mais difíceis, são mais desafiadoras. Tem alta salinidade, vibração constante, variação de temperatura e muita dificuldade em acesso. Dentro desses ambientes, o sistema de resfriamento, eles desempenham um papel fundamental. Eles mantêm a temperatura adequada dos motores diesel, geradores de energia e outros equipamentos fundamentais para o funcionamento da plataforma. Esses sistemas, eles funcionam por troca térmica entre água doce e água salgada, e dependem de componentes como o trocador de calor e a válvula borboleta de alumínio bronze, no qual elas controlam o fluxo de água salgada de maneira mais eficiente. Essas válvulas, por estarem expostas frequentemente à água salgada, acaba que elas sofrem corrosão, erosão e acúmulos de cristais. É importante lembrar que, historicamente, a indústria do petróleo passou por diversos acidentes. Teve várias explosões, né, em refinarias. E como mostra o gráfico abaixo, né, aí do ladinho, é, foi um marco, né, foi na refinaria RPBC e foi um marco histórico, assim, porque a partir daí a Petrobras começou a intensificar as inspeções técnicas, manutenções industriais, né, na produção e melhorar os processos de segurança. Então, dentro da Petrobras, um critério muito importante é a segurança. Hoje, mesmo com normas rígidas, ainda existem alguns desafios, principalmente no ambiente offshore, onde a exploração do petróleo e gás acontece em condições extremamente agressivas. Por isso, o- é fundamental a gente ter um sistema que esteja com a manutenção em dia, ter um sistema que funciona para evitar esses tipos de acidente. Essa explosão que teve na RPBC em 1958 acabou, infelizmente, resultando na perda de vida de três pessoas. O estudo tem como objetivo principal avaliar se é viável a substituição das válvulas borboletas de alumínio-bronze por PTFE no sistema de resfriamento de motores e geradores da plataforma. Para isso, foram analisados quatro principais pontos, que seriam a vida útil das válvulas, eficiência na vedação do sistema de refrigeração, os mecanismos de deterioração causados pelo ambiente marítimo, né, dentro da plataforma, os impactos que causam da manutenção frequente e um bom funcionamento para a plataforma do sistema. Os objetivos específicos, a gente buscou identificar quais foram os principais fatores que levavam à deterioração do disco da válvula. Avaliar quais materiais poderiam ser alternativas de acordo com a permissão, né, com as normas da empresa, levando em conta a resistência e durabilidade desse material, também fazer uma comparação direta do desempenho e da vida útil dessa válvula e verificar como que essa substituição afetaria o sistema de resfriamento e a frequência da manutenção. E, por último, estimar, né, os ganhos operacionais e econômicos que poderíamos ter com a substituição dessas válvulas. Meu nome é Jefferson Costa Machado e eu vou dar continuidade à apresentação. Metodologia: realizamos uma revisão bibliográfica consultando artigos, normas
e livros relacionados à corrosão em ambientes salinos e ao uso do PTFE em aplicações industriais. Depois, fizemos um levantamento de dados reais considerando durabilidade, desempenho e histórico de manutenção das válvulas utilizadas em sistemas offshore. Também analisamos estudos experimentais do IFSC 2019, que medem a perda de massa de metais em água salgada, permitindo estimar a vida útil. Com essas informações, conduzimos uma análise comparativa entre alumínio-bronze e PTFE, avaliando resistência à corrosão, desgaste, vida útil e eficiência e custos de manutenção. Por fim, realizamos uma avaliação de viabilidade econômica, comparando o investimento inicial com os custos operacionais ao longo do tempo. Desenvolvimento. Os sistemas de resfriamento offshore exigem válvulas capazes de suportar corrosão severa, alta salinidade e produtos químicos de limpeza. As válvulas de alumínio-bronze, apesar de tradicionais, sofrem corrosão acelerada, comprometendo a vedação e exigindo manutenção frequente. O PTFE se destaca por sua resistência química total, estabilidade térmica e baixa absorção de água, garantindo maior durabilidade e menos riscos de falhas. A substituição resulta em maior vida útil, redução de paradas não programadas, menor desgaste dos componentes e diminuição dos custos operacionais. Além disso, existe o benefício ambiental, com menor geração de resíduos e maior confiabilidade geral do sistema. Impactos ambientais, metais versus PTFE. As ligas de alumínio-bronze exigem extração de cobre, alumínio e outros metais, processos que consomem muita energia e geram rejeitos e emissões de CO2. Em operações offshore, a corrosão acelera a degradação desses metais, aumentando a quantidade de resíduos metálicos descartados. O PTFE, embora produzido por processos químicos mais complexos, vem passando por melhorias para substituir substâncias tóxicas por alternativas mais seguras. Apesar do alto consumo energético na fabricação, o PTFE tem uma grande vantagem. Ele não se degrada quimicamente durante o uso, o que prolonga sua vida útil e reduz a necessidade de substituição. Assim, o alumínio-bronze tem impacto ambiental maior ao longo do ciclo de vida, devido às trocas frequentes, enquanto o PTFE gera menos impacto acumulado. Vida útil das válvulas. As válvulas de alumínio-bronze, quando expostas à água salgada e produtos químicos, sofrem corrosão eletroquímica, o que reduz significativamente sua durabilidade. Em média, sua vida útil em ambientes offshore é de 3 a 5 anos, exigindo substituições constantes. As válvulas revestidas com PTFE apresentam resistência química total, não oxidam e mantêm estabilidade dimensional, mesmo em variações térmicas. Por isso, sua vida útil costuma ser de 8 a 10 anos, praticamente o dobro do alumínio-bronze. Essa diferença resulta em menor quantidade de trocas, maior confiabilidade e redução na geração de resíduos. Descarte e reciclagem. O alumínio-bronze é um material altamente reciclável, contudo, em operações offshore, muitas vezes ele é classificado como resíduo contaminado, o que dificulta a reciclagem. O PTFE, por outro lado, apresenta baixa reciclabilidade, principalmente devido ao seu processo produtivo e às características químicas do material. Entretanto, a vida útil muito maior das válvulas em PTFE reduz significativamente a necessidade de substituição e, consequentemente, a geração de resíduos. Assim, enquanto o alumínio-bronze pode ser reciclado, sua degradação rápida gera impactos ambientais acumulados. O PTFE, mesmo sendo pouco reciclável, compensa pela durabilidade, tornando-se mais vantajoso ambientalmente a longo prazo.
Obrigado. Olá, pessoal. Eu sou Rafael Carota. Vamos dar continuidade aqui à apresentação do nosso TCC. Vamos falar sobre a parte de resultados e discussões do nosso trabalho. Bom, fazendo uma análise comparativa entre a válvula de alumínio-bronze e a válvula de PTFE, a gente pode observar que a válvula de alumínio-bronze, ela, quando está imersa no ambiente salino, ela tem uma perda de massa entre 14,2 gramas e 18,7 gramas. E já no caso da válvula de PTFE imersa no mesmo fluido de água salgada, ela apresentou perda de massa nula, tá? Com relação à parte do desempenho mecânico e operacional dessas válvulas, a gente pode observar que o coeficiente de atrito médio do PTFE está entre 0,04 e 0,10. E isso nos mostra que ela é 80% inferior ao coeficiente observado em válvulas de metais, tá? Com relação à parte da resistência térmica, a válvula de PTFE também ela apresentou uma estabilidade dimensional muito grande de faixa operacional, na faixa de menos 200 a 260 graus. E ela manteve suas propriedades físico-químicas. Com relação à análise econômica, a gente pode observar, né, nos nossos estudos, e através da tabela também estimativa de custos abaixo, que a válvula de PTFE, apesar de ser um pouco mais cara, né, para você adquirir no início, ela, no longo prazo, ela acaba se compensando você colocar essa válvula no seu sistema, né? Então, aí a gente tem aí um comparativo, né, baseado na tabela, né, que a gente tirou esses dados da FAB Valves, da Petrobras e do Instituto Federal de Santa Catarina, que a troca dessa válvula, ela aumenta, né, da PTFE, ela aumenta com relação à válvula de alumínio-bronze, tá? Isso aí vocês podem observar na tabela os dados, né? O custo de mão de obra permanece o mesmo, mas a troca em 10 anos acaba você trocando uma válvula apenas de PTFE, e quanto a alumínio-bronze você vai fazer mais trocas, tá? Então, essa tabela está bem clara com os dados que está nos trazendo, tá? Com relação ao próximo slide, a gente chega na conclusão do nosso trabalho. E aí o que acontece? Através dos estudos que nós fizemos, né, a gente recomenda a substituição da válvula borboleta de disco de alumínio-bronze por uma válvula revestida de PTFE, tá? Em função das vantagens operacionais, né? É uma válvula que você consegue manobrar ela mais facilmente, né? Porque não tem essa ação da água salgada que pode travar a válvula, então ela é mais fácil para você operar ela. As partes técnicas que a gente mencionou agora, né? E a parte econômica, né? Que é uma válvula que vai reduzir o custo de manutenção, menor incidência de paradas operacionais, né? Você não precisa ficar paralisando o seu sistema. Tem sistemas que são críticos hoje em unidades offshore, em plataformas. Então, para você fazer uma manutenção uma válvula dessa, exige um planejamento muito grande, tá? Principalmente se for válvula de costado, né? Válvula que você tem contato com a saída para o mar, você precisa colocar mergulhador para tamponar pelo lado de fora do costado a rede, né? Para poder você trocar a válvula. Então, exige uma série de complexidades com relação a isso aí, tá? Com relação ao impacto ambiental também, a válvula de PTFE, como a gente vai trocar ela num intervalo de tempo maior, vai gerar menos resíduo no meio ambiente, né? Com relação ao descarte dessas válvulas. Então, a válvula de alumínio-bronze, você vai ter mais descarte delas, né? Então, você vai gerar mais resíduo, vai impactar também, dependendo de onde você descartar essa válvula, você pode ter até problemas com relação a isso, né? Então, eu gostaria de passar agora para a parte das referências nossas. A gente usou várias referências bibliográficas, dentre as quais a SM Internacional, a Dupont, né? Instituto Federal de Santa Catarina, alguns autores também, como Loman, né? Mota, e também destacar também o manual da Petrobras, né? De válvulas, né? Que seria a especificação técnica N076 da Petrobras, tá? E também a empresa Wilson Sons também, que é uma empresa offshore que também relatou
coisas importantes a respeito da gestão do meio ambiente. Então, pessoal, gostaria de finalizar aqui o nosso trabalho, tá? E agradecer a todos aí a oportunidade de apresentar esse trabalho. Muito obrigado.